Capítulo 1. O refúgio provisório. O cheiro de mofo e desinfetante barato era a primeira coisa que atingia Sarah sempre que ela entrava no quarto 13 do Motel Paradise. Não havia paraíso ali, apenas uma promessa quebrada de descanso e uma fuga temporária da realidade que a perseguia. Era um odor pungente, uma mistura de produtos químicos agressivos e a umidade persistente que parecia impregnar as paredes, o carpete desbotado e até mesmo o ar rarefeito. A janela, coberta por cortinas pesadas e sujas de um tom indefinível de marrom, filtrava a luz do sol da tarde em feixes amarelados e doentios que dançavam preguiçosamente na poeira suspensa no ar. A porta, sua única barreira contra o mundo exterior, estava trancada com uma corrente enferrujada que Sarah havia encontrado no lixo do motel, um achado macabro, mas providencial, e reforçada por uma cadeira de madeira bamba, com o encosto apoiado contra a maçaneta. Cada precaução, cada nó na corrente, cada rangido da madeira sob pressão, era um elo na corrente de sua paranoia, uma tentativa desesperada de construir uma fortaleza impenetrável, um santuário frágil contra o caos que ela acreditava estar à espreita. O quarto 13 era um universo em miniatura, um microcosmo de seu medo, onde cada objeto, cada sombra, cada som era um potencial arauto de desgraça. A cada inspiração, Sarah sentia o cheiro da decadência, da desesperança, um lembrete constante da vida que ela havia deixado para trás e da incerteza do futuro. O ar era pesado, quase palpável, e parecia sufocar qualquer resquício de otimismo que pudesse tentar florescer em seu peito, uma sensação de opressão que a acompanhava a cada instante, a cada batida de seu coração. Sarah, na casa dos 30 e poucos anos, tinha os olhos fundos e avermelhados, emoldurados por olheiras escuras que denunciavam noites insones, semanas, talvez meses, de vigília constante. Seus cabelos, antes castanhos e brilhantes, agora estavam emaranhados, sem vida, colados à testa pelo suor frio do medo, como teias de aranha em um rosto pálido e magro. Suas roupas amassadas, um jeans desbotado e uma camiseta larga, pareciam ter sido usadas por dias a fio, carregando o peso de cada fuga, de cada esconderijo, de cada mentira contada para si mesma e para Lily. A exaustão era uma sombra constante em seu rosto, esculpindo linhas de preocupação ao redor de sua boca e olhos, aprofundando as rugas prematuras que marcavam sua pele, adicionando anos à sua aparência. Mas havia uma chama teimosa de determinação em seu olhar, uma promessa silenciosa de proteção que ardia como um farol em meio à escuridão. Uma fúria silenciosa que a impulsionava a seguir em frente, a lutar por sua filha, a desafiar o destino, a enfrentar o desconhecido. Ela se movia pelo pequeno quarto com uma cautela felina, cada passo medido, cada movimento calculado, como se o próprio ar pudesse traí-la, como se as paredes tivessem ouvidos, e as sombras, olhos. Sua rotina era um ritual de vigilância, repetido à exaustão, um mantra de sobrevivência. Verificar as trancas, testar a resistência da cadeira, espiar pela fresta minúscula da cortina, o olho colado ao tecido áspero, varrendo o estacionamento vazio e a estrada deserta. Ela ouvia atentamente os sons abafados do motel, o murmúrio distante de uma televisão em outro quarto, o barulho de um carro passando na rodovia, o gotejar persistente de uma torneira no banheiro adjacente, o ranger de molas de uma cama no andar de cima, o riso abafado de um casal no quarto ao lado, o choro de um bebê em algum lugar, o latido distante de um cão, sempre em busca de qualquer sinal de perigo, qualquer anomalia que pudesse denunciar a aproximação da ameaça. Cada som era dissecado, analisado, categorizado como inofensivo ou potencialmente letal. Sua mente era um arquivo de sons, um mapa de perigos, uma biblioteca de medos, um labirinto de ansiedade, um inferno particular. No chão, alheia à tensão palpável que permeava o ambiente, Lily, sua filha de 6 anos, estava absorta em seu próprio mundo. Cabelos loiros, finos como seda, caíam sobre seu rosto enquanto ela desenhava com giz de cera no carpete desbotado, ignorando as manchas e o cheiro, criando um universo particular de cores e formas, de personagens imaginários e cenários fantásticos.
Seus olhos grandes e curiosos, de um azul intenso que contrastava com a palidez de sua pele, brilhavam com uma inocência que Sara se esforçava para preservar a todo custo. Uma inocência que era seu único tesouro, sua única razão de ser, a última coisa pura em sua vida, a única esperança. Lily parecia imune ao medo que consumia a mãe, um pequeno oásis de calma em meio à tempestade que Sara carregava dentro de si, uma âncora em um mar revolto, um farol de esperança em meio à escuridão. Ela cantarolava baixinho uma melodia sem palavras, uma canção inventada no momento, uma melodia doce e sem sentido, enquanto figuras coloridas ganhavam vida no chão. Eram desenhos infantis como qualquer outro, mas com um toque peculiar que Sara, em sua exaustão, mal notava, ou talvez se recusasse a notar, um detalhe que, se observado com mais atenção, revelaria uma verdade perturbadora. Casas com janelas escuras, árvores com galhos retorcidos que pareciam garras, e repetidamente pequenas figuras humanas com olhos grandes e vazios, como se estivessem observando, sempre observando, de um ponto além da moldura do papel, de um lugar que Sara não conseguia ver, ou não queria ver, um lugar que a aterrorizava, um lugar que a assombrava. Sara observava a filha por um momento, um nó apertando em sua garganta, uma dor aguda no peito, uma sensação de sufocamento. A visão daquela inocência era tanto um bálsamo quanto uma tortura. Era por Lily que ela estava fazendo tudo aquilo, por Lily que ela vivia em constante estado de alerta, com o coração batendo descompassadamente no peito, um ritmo frenético que parecia querer escapar de seu corpo. Era por Lily que ela havia abandonado tudo, queimado pontes e se tornado uma fugitiva, uma sombra sem nome, sem passado, sem futuro, uma mulher sem identidade, uma alma perdida. Ela pegou seu celular antigo, o aparelho rachado e quase sem bateria, um modelo obsoleto que ela mantinha por apego e por ser o único que não podia ser rastreado, uma relíquia de uma vida que não existia mais, um elo frágil com um passado que ela tentava desesperadamente esquecer, um passado que a perseguia. Tentou ligar para um número que já havia memorizado, um número que representava uma esperança distante de ajuda, um fio tênue de conexão com o mundo que ela havia deixado para trás, um grito silencioso por socorro. O sinal era fraco, a ligação não completava. A mensagem de rede indisponível apareceu na tela minúscula, um lembrete cruel de seu isolamento, de sua impotência, de sua completa e absoluta solidão. Mais uma vez, uma pontada de frustração e desespero a atingiu, afundando-a ainda mais no poço de sua solidão, de seu desamparo, de sua desesperança. Eles estavam isolados, sem contato, sem ajuda, à mercê do que quer que estivesse lá fora, ou do que quer que estivesse vindo, uma ameaça que se tornava mais real a cada minuto que passava, a cada batida de seu coração, a cada respiração que ela dava, a cada pensamento que a atormentava. De repente, um rangido no corredor, um som sutil, quase inaudível para ouvidos comuns, mas que para os ouvidos aguçados de Sara soou como um trovão, reverberando em seus ossos, fazendo-a estremecer, um calafrio percorrendo sua espinha. Ela congelou, o corpo tenso, os músculos contraídos, cada nervo em alerta máximo, como um animal prestes a ser caçado, com o faro aguçado para o perigo. Lily, sentindo a mudança abrupta na atmosfera, levantou a cabeça, seus olhos azuis fixos na mãe, a canção interrompida no meio, um ponto de interrogação silencioso em seu rosto, uma pergunta que Sara não conseguia responder. Sara fez um sinal para que ela ficasse em silêncio, o dedo indicador nos lábios, um gesto que Lily já conhecia bem, um código de sobrevivência, uma regra tácita de seu mundo. O coração de Sara batia descompassadamente no peito, um tambor de medo que parecia ecoar em seus ouvidos, abafando qualquer outro som, qualquer outro pensamento. Ela se aproximou da porta, encostando o ouvido na madeira fria e áspera, tentando decifrar o som. Parecia passos, lentos e arrastados, que se aproximavam e depois se afastavam, como um predador circulando sua presa, testando os limites de sua jaula, avaliando sua resistência. Uma porta bateu em algum lugar, um som oco e distante, que fez Sara estremecer,
um calafrio percorrendo sua espinha. Ela respirou fundo, tentando acalmar o ritmo acelerado de sua respiração, mas o ar parecia denso, pesado, difícil de engolir, como se estivesse cheio de poeira e medo, de segredos e mentiras, de verdades ocultas, de um futuro incerto. Mamãe? Lily sussurrou, sua voz pequena e hesitante, quebrando o silêncio tenso, um som frágil em meio ao caos, uma melodia dissonante. O que foi? Seus olhos, embora curiosos, não mostravam o pânico que Sarah esperava ou temia. Havia uma calma estranha na menina, uma resiliência que Sarah admirava e, ao mesmo tempo, a assustava, uma força silenciosa que a intrigava, uma sabedoria que parecia ir além de sua idade, uma maturidade precoce que a perturbava, que a fazia questionar a própria natureza de sua filha. Sarah se virou, um sorriso forçado em seus lábios, uma máscara frágil para o terror que sentia, uma tentativa desesperada de manter a normalidade, de proteger Lily da verdade. Nada, meu amor. Apenas o vento. O motel é velho e faz barulhos estranhos. Vá brincar com seu ursinho. Ela se ajoelhou, abraçando Lily com força, o cheiro doce de cabelo infantil misturado ao seu. Próprio suor frio, um contraste agridoce. O ursinho de pelúcia surrado de Lily, um companheiro constante em suas fugas, foi espremido entre elas, um testemunho silencioso de suas jornadas, de suas perdas, de suas esperanças. Está tudo bem, meu amor. A mamãe está aqui. Ninguém vai nos machucar. Eu prometo. As palavras saíram como um sussurro, uma oração, uma súplica, uma mentira que ela queria desesperadamente que fosse verdade, uma mentira que a confortava, mesmo que por um breve momento, uma mentira que a mantinha viva, mas enquanto ela falava, sua própria voz traía o medo que a consumia, uma rachadura na fachada de sua coragem, uma fenda em sua alma. As palavras eram uma promessa que ela não tinha certeza se poderia cumprir, uma mentira branca para proteger a inocência de sua filha, uma mentira que a corroía por dentro, que a destruía lentamente. O abraço, uma tentativa desesperada de proteger não apenas o corpo de Lily, mas também sua alma da escuridão que Sarah sentia se aproximar, uma escuridão que parecia ter se tornado uma presença física no quarto, um terceiro elemento em sua fuga, um observador silencioso, um juiz implacável. Lily se aninhou no abraço da mãe, seu ursinho de pelúcia surrado espremido entre elas. Seus olhos, no entanto, não demonstravam medo, mas uma curiosidade estranha, quase um brilho de compreensão que Sarah não conseguia decifrar, um olhar que parecia ver além do que Sarah ousava enxergar, um olhar que a perturbava profundamente. Ela se perguntou, por um breve e aterrorizante momento, o que Lily realmente via, o que Lily realmente sabia, o que se passava na mente daquela criança que parecia tão alheia ao perigo iminente. Mas a pergunta foi rapidamente sufocada pelo pânico crescente, pela necessidade urgente de manter a fachada, de proteger a si mesma da verdade. A noite estava apenas começando, e com ela, a certeza de que o perigo estava mais perto do que nunca, uma sombra espreitando nos cantos do quarto, esperando o momento certo para atacar. Sarah sentiu um arrepio na espinha, um pressentimento gélido de que aquela noite seria diferente, que a sorte delas estava prestes a acabar, que o jogo estava chegando ao fim e que a verdade, por mais terrível que fosse, estava prestes a ser revelada de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado, de uma forma que a destruiria por completo.